Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Maria servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos essa cena onde Jesus, 6 dias antes da Páscoa, vai a Betânia, onde morava Lázaro, Maria e Marta, assim também como o pai deles, Simão leproso, chamado leproso. Nós vemos como que Jesus, indo àquela casa, antes de sofrer a sua paixão, ali ele vai para estar com seus amigos. Estando com seus amigos, ali faz a sua última refeição com eles. Esse momento de fraternidade, esse momento de amizade. Mas o Evangelho de hoje também nos traz alguns elementos também muito importantes para a nossa reflexão. Veja, Jesus vai a Betânia. O termo Betânia significa casa da pobreza. Veja que Jesus, antes de sofrer a sua paixão, ele nos propõe uma vivência de uma virtude essencial, que é um conselho evangélico, a virtude da pobreza. Essa virtude que para cada um de nós cristãos, que seguidores de Cristo, é essencial para fazermos valer aquilo que Jesus Cristo nos propõe como caminho de seguimento, de renunciar a si mesmo. Porque a pobreza só é vivida bem em sua essência na medida em que nós vamos aprendendo a renunciar, aprendendo a nos desapegar das coisas materiais, das coisas passageiras, para irmos cada vez mais nos unindo às coisas eternas, ao próprio Deus que é eterno. E aí nós vemos como que esse primeiro ensinamento, tendo em vista esse nome Betânia, a casa da pobreza, Jesus ele vai a esse lugar para nos chamar a atenção, que sem a pobreza é impossível dar passos de seguimento a Ele. Depois nós vemos um segundo ponto de reflexão, que é a figura desses 3 irmãos, Marta, Lázaro e Maria. Nós vemos que o evangelista ele vai dizer que Marta servia. Aqui nós temos na figura de Marta aquilo que nós precisamos também nos dedicar ao serviço. Esse serviço cada vez maior com a obra de salvação, essa obra de salvação das almas. Esse serviço onde nós precisamos, com dedicação, cada vez mais também nos adentrar e nos propor cada vez mais, fazer propósitos com Deus para que possamos fazer a sua vontade, para colocar em prática os dons que Ele mesmo nos deu, a serviço dele e a serviço também do nosso próximo. Depois nós vemos a figura de Lázaro. Lázaro estava à mesa com Jesus. E aqui nós vemos esse símbolo da mesa, da refeição, do banquete, que é sim esse símbolo da amizade, esse símbolo ali onde
Jesus, ele senta à mesa com o seu amigo para esse momento de intimidade, de refeição. E aqui nós precisamos também entender, porque o serviço a Deus vai nos conduzindo a essa intimidade com o próprio Deus. Esse serviço a Cristo vai nos conduzindo a essa intimidade com Cristo. E depois nós vemos a figura de Maria. Maria, ela toma quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro e ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. Veja que Maria pega esse perfume que é muito caro e vai ungir os pés. Poderia ter ungido a cabeça de Jesus, mas ela unge os pés. E aqui nós vemos também um simbolismo muito importante, porque veja, Maria, ela gera uma obra de desapego, ela dá aquilo que há de melhor de si a Jesus Cristo. E é claro, e oferece aos pés de Jesus Cristo. E ali ela vai também, como que secar, enxugar aquele perfume com os seus cabelos. E aqui nós também temos um outro símbolo também muito importante, porque secar, enxugar ali com os cabelos significa o quê? É ser capaz de trazer a consciência, a cabeça, a memória, e é claro, para que possamos unir e refletir sobre a vontade de Deus, para seguir os pés do mensageiro, nós precisamos ir cada vez mais ungindo a nossa mente segundo aquilo que é a vontade de Deus, a direção para o seguimento verdadeiro no caminho de salvação. Por isso que Maria, ela vai sim ser uma imagem também da própria virtude da pobreza. E é claro, das virtudes em geral, mas em especial a virtude da pobreza. Porque a virtude da pobreza é uma virtude que, quando nós vamos nos desapegando de tudo, ela permite com que aquele que há de melhor em nós seja cada vez mais conhecido através de nós. A virtude da pobreza, ela por si só, ela é um grande anúncio de Cristo Jesus. Por isso que é essencial. Por isso que nós vemos também na cena do Sagrado Evangelho, que ali, quando Maria ela vai ungir os pés de Jesus Cristo, aquele cheiro, ele toma a casa inteira. Porque assim é a virtude da pobreza, essa virtude da simplicidade, da humildade, que nós precisamos alcançar, porque ela sim faz com que de nós seja exalado esse perfume da presença de Deus, que toca todos os lugares, que toca todos os ambientes. E é claro, as pessoas começam a perceber essa presença de Deus em nós, pelo desapego do mundo, pelo desapego das coisas materiais. E é claro, quanto mais desapegados das coisas materiais, mais nós seremos também, estaremos apegados ou unidos às coisas celestes. E depois nós temos uma terceira parte do Sagrado Evangelho que nos mostra um ensinamento também muito importante, porque tudo isso vai nos conduzindo ao anúncio, vai nos conduzindo àquilo que Jesus Cristo vai ensinar os seus apóstolos, e os seus apóstolos tiveram consciência disso, que era-se a ressurreição do próprio Cristo. Jesus vai aparecer aos seus discípulos, mas também nós precisamos entender que ali naquela última parte do Evangelho, vemos e percebemos como que os judeus iam até Betânia para estar com Jesus, mas também com Lázaro, porque era uma testemunha da ressurreição, uma testemunha do ministério messiânico de Jesus Cristo, do sinal messiânico de Jesus Cristo. E aí eles vão lá, e muitos começaram a tentar matar a Jesus pelos seus sinais, pelos sinais que fazia, mas também matar Lázaro, porque ele era testemunha desses sinais, porque ele foi ressuscitado por Cristo. E aí nós vemos também como que é importante, na medida em que nós vamos aprendendo a viver nessa casa da pobreza, nessa casa da simplicidade, servindo a Deus, buscando crescer na amizade pela vida de oração e no desapego, alcançar esse conselho evangélico, a virtude da pobreza, nós vamos também sendo capazes de sermos essas testemunhas da ressurreição do Senhor, essas testemunhas de Jesus Cristo vivo e ressuscitado na nossa vida. Essa é a nossa fé. É isso que nós precisamos aprender a viver dia após dia, para que assim essa grande obra de Deus, de anúncio da Boa Nova, possa ser como esse perfume que Maria unge aos pés de Cristo,
e seja exalado a todos os lugares que nós formos e, é claro, as pessoas possam perceber essa presença de Deus em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.